Olá, sou o Dr. Joe Dispenza. Estudei bioquímica na Universidade Rhodes e logo obtive meu título na Universidade Life, perto de Atlanta, Geórgia. Nos últimos 7 anos, me interessei muito sobre o estudo da remissão espontânea de enfermidades. Em outras palavras, caso de pessoas diagnosticadas com infecções como câncer, diabetes ou raros transtornos genéticos para os quais a medicina não tinha cura. Estudei as pessoas com transtornos cardiovasculares, como taquicardia, arritmia, hipertensão, pessoas que tinham elevados níveis de colesterol, enfisemas, problemas endócrinos, como transtornos tireoidianos. E me interessava saber se existiam fatores em comum entre essas pessoas. E descobri que todas as pessoas que experimentavam remissão espontânea tinham 4 coisas em comum. A primeira era que cada pessoa aceitava e creia que havia uma inteligência divina que controlava seu corpo. Pode ser que algumas pessoas chamem de inteligência espiritual e outras digam que é uma mente superior ou uma mente mais profunda, mas todos aceitavam que havia uma inteligência muito maior do que elas. Ainda que essa inteligência mística chamamos de inteligência espiritual, na realidade não tem nada de místico. É a mesma inteligência que faz com que seu coração bata neste momento. Seu coração bombeia 7,5 litros de sangue por minuto, mais de 398 litros de sangue por hora, bate 100 mil vezes ao dia, 40 milhões de vezes ao ano e mais de 3 bilhões de vezes em uma vida. Bombeia constantemente sem que tenhamos que pensar nele. Se considerarmos isto, há uma ordem, uma inteligência que nos dá vida, que mantém batendo nosso coração. É a mesma inteligência que digere nossa comida, transformando-a em gases e nutrientes e que organiza para reparar o nosso corpo. Tudo isso se sucede sem que pensemos conscientemente, e essas pessoas começaram a entender que havia uma inteligência a cargo do seu corpo, que é superior a elas, que é realmente mais que elas, e que se conseguissem conectar com essa inteligência, talvez se encarregaria de curá-las. Cada segundo, perdemos 10 milhões de células, e no segundo seguinte, produzimos outros 10 milhões de células. Nós não pensamos em fazer isso. Você e eu somos seres com livre-arbítrio, mas há uma ordem, uma inteligência que faz isso por nós. Dos 100 bilhões de células do nosso corpo, cada célula experimenta 100 mil reações químicas por segundo. Se isso multiplicarmos pelos 10 bilhões de células, podemos ver que existe uma inteligência que nos dá vida constantemente. Agora, o interessante dessa inteligência é que tem uma vontade independente da nossa vontade, que nos dá vida constante e sistematicamente. Sua vontade transcende nossa vontade, sua mente transcende nossa mente e mantém uma ordem em nosso corpo físico. Um exemplo seria as enzimas ativas do DNA das células. Existem 3 milhões de ácidos nucleicos nos genes de uma célula. Essa inteligência envia proteínas ao longo do ácido nucleico e corrige mutações para não decompormos. Se pensarmos nisso, essa inteligência nos dá vida constantemente. E essas pessoas disseram: se posso aprender a conectar-me com essa inteligência, ela me curará. Isso foi o primeiro que aceitaram todos. O segundo foi que todos acreditavam que seus pensamentos, seu modo de pensar, sua mentalidade a longo prazo, contribuía para a sua enfermidade. E disseram: se meus pensamentos contribuem para a minha enfermidade, talvez eu devo de mudar o modo que tenho pensado ultimamente. Cada vez que pensamos, fabricamos uma substância química. Se nossos pensamentos são bons, elevados ou felizes, fabricamos substâncias químicas que nos fazem sentir bem e felizes. E se nossos pensamentos são negativos, ruins ou de inseguridade, fabricamos substâncias químicas que nos fazem sentir exatamente como pensamos. Cada substância liberada no cérebro é literalmente uma mensagem que alimenta o corpo físico, e agora o corpo começa a sentir como pensa. Quando começamos a sentir como pensamos, ocorre algo assombroso. O cérebro, que está em comunicação constante com o corpo, consulta o corpo e começa a pensar da maneira em que sentimos. Por sua vez, fabrica mais substâncias químicas que nos permite sentirmos como pensamos e pensar como sentimos. E ficamos presos no ciclo de pensar e sentir entre o cérebro e o corpo.
A consequência indireta ao final disso é que criamos um estado de ser, e esse estado de ser se converte em nosso modo de pensar. Em outras palavras, os sentimentos se convertem em nosso modo de pensar, e quando os sentimentos se convertem em nosso modo de pensar, ficamos presos em um ciclo onde o corpo literalmente pensa por nós. Essas pessoas raciocinaram e disseram: se meus pensamentos estão criando esta enfermidade, e meus pensamentos criam essas substâncias químicas que me fazem sentir de certa maneira e me comportar de certa maneira, terei que mudar meu modo de pensar. Então, se propuseram a interromper o processo. Isso era o segundo em que teriam em comum. O terceiro em comum, que encontro realmente assombroso, é que essas pessoas disseram que para interromper seu processo de pensamento, teriam que reinventar-se a si mesmo. Teriam que converter-se em outra pessoa. E quando começaram a pensar em quem elas queriam ser, pararam o ciclo contínuo de reações entre pensar e sentir e fizeram algumas perguntas importantes. Perguntas como estas: como seria ser uma pessoa feliz? A quem conheço em minha vida que seja feliz? O que teria que mudar em mim para ser uma pessoa diferente? A quem na antiguidade admiro que tenha sido magnífico, que eu tenho estudado, cujas habilidades e virtudes puder aplicar para começar a formular um novo ideal de mim mesmo ou de mim mesma? Essas pessoas se propuseram a contemplar os supostos, as possibilidades, os potenciais de quem queriam chegar a ser. E à medida que faziam, seu cérebro começou a mudar. Começaram a pensar de outro modo. E o processo de pensamento começou a formar conexões em seu cérebro que se converteram em uma plataforma para seu modo de ser. De modo que começaram a acumular informações, começaram a examinar opções diferentes ao modo de ser que haviam sustentado durante os últimos anos. O último que teriam em comum, a quarta coisa, é que quando essas pessoas se reinventaram a si mesmas, passaram longos momentos sem ter noção do tempo e do espaço. Em outras palavras, se encontraram tão presas no que estavam pensando, tão sumidas em sua metamorfose, que quando abriram os olhos, ou acendiam a luz do quarto, ou destapavam os olhos, que tinham parecido 5 minutos, mas haviam passado 1 hora, hora e meia ou 2 horas. E se haviam sumidos tanto no que estavam pensando, que perderam a noção do tempo e do espaço. Perderam a noção das reações contínuas que se dão entre o corpo e o cérebro. Perderam a noção da resposta que o cérebro recebe do meio ambiente. E perderam a noção do tempo. O cérebro processa uns 400 milhões de bits de informação por segundo, mas somos conscientes de apenas 2.000 desses 400 milhões. Agora, esses 2.000 bits de informações, onde está presente nossa consciência, tem a ver com 3 coisas. Tem a ver com a resposta que recebemos do corpo, com a resposta que recebemos do ambiente e com a resposta que recebemos do tempo. Sabe? Dói as costas, tem fome, dói a cabeça, tem sede, está cansado, faz muito frio, faz calor, te agrada o cheiro do ambiente, e quanto tempo que passará até que ocorra a próxima experiência. Nosso cérebro e nossa consciência estão imersos nessas coisas em particular, e quando nosso cérebro está imerso nisso, ainda que processe 400 milhões de bits de informações, nossa consciência está posta em apenas 2.000 destes 400 milhões, e tem a ver com o corpo, com o ambiente e com o tempo. Essas pessoas que tiveram remissão espontânea transcenderam sua consciência dessas coisas, em particular, até esses outros bits de informações, e ao fazê-los, como estão começando a aprender desde uma perspectiva científica, nesse momento o cérebro começa a desenhar circuitos novos e novas conexões. Assim que, este foi o início de um estudo muito interessante para mim, porque queria saber, a partir destes 4 fatores, o que ocorria no cérebro dessas pessoas que determinava o que ocorria no seu corpo físico, e seria possível que tiveram mudado sua mentalidade e que a mudança de mentalidade tivera um efeito fisiológico no seu corpo físico. Agora, algumas dessas pessoas não eram vegetarianas, não usavam cristais, não jejuavam, não acudiam a terapias alternativas.
O único que fizeram foi mudar sua mentalidade. E ao mudar sua mentalidade, produziram resultados tangíveis em suas vidas. Então, iniciei o processo de entender como o cérebro cria novos circuitos e novas conexões.